Salve, salve, gente boa de Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde, você que acompanha nossos vídeos. Clica aí e se inscreva no nosso canal, mantendo assim o nosso funcionamento. E clica um joinha naquele vídeo que você mais gostou, beleza? Ok, estamos juntos. Marcos capítulo 2, versículo 3 a seguir, eu vou ler para você. É um grande privilégio seu ter esse horário, né? Horário que você puder aí, assistir nossos vídeos e tomar conhecimento, né? Gratuitamente da palavra de Deus e um comentário reflexivo para a nossa vida, beleza? Então dá um joinha pra gente aí, se inscreva no canal, torne-se aí o nosso parceiro aí no YouTube, beleza pura? Marcos 2, versículo 3, Evangelho segundo São Marcos. Você pode conferir, né? Toda vez que a gente fazer um videozinho aqui sobre, né, a palavra, você abre aí a sua Bíblia e confira se é isso mesmo que estamos falando, né? Porque não é tempo mais de engolir tudo que a gente ouve, né? É engolir cru. Então faça o seu discernimento, tire aquilo que melhor lhe aproveita e aquilo que não lhe aproveita você dispensa. Evangelho segundo São Marcos capítulo 2, a partir do 3º versículo, diz assim: E vieram ter com Jesus, conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam-se, não é? Entre si, lhes interrogou: Por que arrazoais sobre estas coisas? Em vão vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Um episódio que aconteceu, narrado nas Escrituras, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 3 a seguir. A história é a seguinte: havia um paralítico na cidade e Jesus estava na casa de um dos irmãos daquela cidade.
e era a hora do almoço, e ele foi convidado para cear, para almoçar naquela casa. E aí souberam que Jesus estava naquela cidade. 4 amigos daquele aleijado, sabendo disso, foram à casa dele, colocaram-o numa cama, 2 atrás e 2 na frente, e carregaram uma longa distância o paralítico, e grande era a multidão que estava ali, porque souberam que Jesus estava naquela casa. Não encontraram meio de entrar na casa. O que fizeram? Passaram por trás da casa, subiram no segundo pavimento, por cima da casa, destelharam o telhado, tiraram as telhas, Jesus assentado, lanchando, telhas caindo do alto, dentro da sala, poeira, abriram um buraco, desceram aquele aleijado, com cordas e lençóis, até o lugar onde Jesus estava assentado. E soltaram as cordas, e o rapaz ficou deitado na frente de Jesus. Jesus, vendo-lhes a fé, disse: Filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus não conhecia aquele aleijado, mas foi revelado a ele pelo Espírito de Deus que aquele moço estava de cama, estava inválido, quem sabe com a coluna quebrada, por algum mal feito que havia feito, né? Não há detalhes na história, talvez um ladrão de cavalo que caiu para trás e quebrou a coluna e nunca mais andou. Estou conjecturando, mas o fato é que ele estava aleijado, era aleijado. E ele tinha amigos. Eu achei muito interessante que, mesmo aleijado, inválido, mas ele continuava a ter amigos. É muito importante nós termos amigos, amigos de verdade. 3 coisas não podem faltar na nossa vida: compadecência, condoer-se, participar do sofrimento alheio, comprometimento, e gratidão. 3 coisas que não devem faltar na vida de uma pessoa. Agora, eu queria te questionar: quantos amigos você tem? Se eu pedisse para você pegar agora uma caneta, uma folha em branco, e anotar quantos amigos você possui, quantos amigos você tem. Não estou te perguntando quantos conhecidos você tem. No meu Facebook eu tenho 4.999
amigos. Não adiciono mais porque o Facebook, o limite é 5.000. Eu devo ter, dentre esses 5.000, 6 amigos. Devo conhecer uns 600, mas devo ter uns 6 amigos. Aquele moço tinha 4 amigos que se compadeceram da vida que ele estava passando e resolveram levá-lo a Jesus. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse: filho, seus pecados estão perdoados. Eu acredito que aquele moço, ao olhar aos olhos de Jesus, a preocupação dele não era andar. Eu acredito, isso é opinião pessoal minha, que ele, ao olhar para Jesus, ele se viu nu diante de Deus. E na sua mente, no seu coração, ele diz: eu não sou digno de estar diante de ti. E no seu pensamento ele pensou: eu não sou digno de estar diante de Jesus, porque sou um pecador. Mas Jesus, olhando para ele, respondeu-lhe na hora: filho, os teus pecados estão perdoados. Os seus olhos lacrimejaram na hora, e ele se alegrou, porque aquele peso que esmagava a sua vida, que eram os seus pecados, já lhe havia saído. Pouco importava se ele iria andar ou não. Quero frisar que essa é a minha opinião. E ele estava leve. E ele dizia no seu coração: obrigado, Senhor. Obrigado pelo perdão. E em volta ali, naquela casa, tinha alguns fariseus. Numa outra oportunidade eu vou contar a vocês o que é um fariseu, que estão há muito tempo. Os fariseus que acompanhavam Jesus para vigiá-lo, para ver o que ele fazia, o que ele cometia contra a lei, começaram a arrazoarem-se, a pensarem, a maquinarem na sua mente, dizendo: quem é esse cara que diz tal blasfêmia? Filho, perdoado estão os teus pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Se bem, queridos, que a justiça não pode perdoar faltas. A justiça imparcial não pode perdoar pecado, erro, crime. A justiça tem que ser implacável contra o erro. Mas é algo que só Deus pode fazer, perdoar. Uma pessoa mata uma outra, ele não pode ser perdoado, ele tem que pagar por aquele crime que ele cometeu. A justiça exige isso. É justo um juiz falar para a pessoa: não, eu te perdoo, para ficar tranquilo que eu te perdoo. Não existe perdão. O perdão é abstrato. Quem é que pode perdoar um homicida, um pedófilo, um assassino? Não há perdão para uma coisa errada, seja ela que tamanho for. Mas Deus
pode perdoar, porque todo e qualquer erro, em primeiro lugar, é contra Deus. Então Jesus disse àquele moço: perdoado estão os teus pecados. E as pessoas pensando: esse cara é doido, esse cara é maluco, quem é esse sujeito? Quem ele pensa que ele é? Só Deus que pode perdoar o pecado. Jesus vira para aqueles homens e disse: ei! E eles não falaram, eles só arrazoaram em suas mentes. Mas está escrito na Bíblia que o Espírito, o Cristo que habitava em Jesus, o Espírito revelou a Cristo o pensamento deles. O Cristo, o Espírito, Cristo revelou a Jesus, pensando: por que arrazoais em vosso coração? O que é que vocês acham que é mais fácil? Dizer a esse jovem: filho, perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda e vai embora para a tua casa? Eles não tiveram resposta nenhuma a dar, muito pelo contrário, ficaram tomados de perplexo, porque Jesus falou o que eles pensavam em seus corações. É claro que, subjetivamente, pensar no coração, a gente pensa na mente, né? Mas quando fala assim, pensar no coração, é estar pensando lá no fundo da mente, no obscuro do subconsciente, que ninguém sabe senão aquele que criou a mente, né? O que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, eu dizer para esse moço: perdoados estão os teus pecados, ou dizer para ele: pega a tua cama, levanta-te, pega o teu leito e anda e vá para a tua casa? E aquele moço, ouvindo aquela ordem, recebeu aquela ordem, e por fé naquela palavra de Cristo, ele se levantou, pegou a cama, que deveria ser 2 troncos, né, de árvore, traçados como um estrado de cama, juntou aquilo tudo, jogou no ombro aquele que era paralítico, aquele que não andava já há muito tempo, jogou aquilo nas costas e foi abrindo caminho no meio da multidão que estava ali e foi embora para sua casa, foi embora para os seus. E a multidão era muito grande e todo mundo viu aquilo. E muitos glorificavam a Deus pelo grande milagre que havia ocorrido. Não aconteceria isso se aquele aleijado não tivesse esses amigos. Porque talvez, até se ele quisesse se arrastar até chegar do outro lado da cidade, onde Jesus estava, se arrastando, ele não iria conseguir. Até porque nem andando normal conseguia chegar perto de Jesus por causa da multidão. Qual é o tamanho da sua rede de relacionamento? Quantos amigos você conseguiu escrever aí numa folha de papel? O tamanho da sua rede de relacionamento é o tamanho do seu sucesso na vida. O tamanho da sua rede de relacionamento é o tamanho do sucesso da sua vida. Eliseu, eu anotei aqui uns 3 ou 4 amigos. Então você precisa crescer essa rede de relacionamento. Você precisa aumentar essa lista. Mas eu sou uma pessoa assim antissocial,
eu sou uma pessoa meio complicada. Descomplica! Abandona essa soberba. Abandona esse salto alto. Seja mais simples. Faça mais amizades. As pessoas vão se trancando, vão se encurvando, vão se ajoelhando diante de si mesmo. Vão dando cela para a depressão. Vão armando barraca para a solidão. Eu fico impressionado com o que tem acontecido. Com quanto você pensa que